Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai que nos ama, Santo e misericordioso, nós antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, fazendo as malignidades, com o coração se tornando inimigo do Senhor Deus, somente podendo receber eternamente o castigo e o julgamento para a perdição diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, que teve misericórdia por nós, por esse grande amor, o Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu o castigo e o julgamento que nós precisávamos receber. Esse sangue precioso que Ele derramou lavou nossos pecados eternamente. E para que nós não sejamos mais julgados eternamente diante do Senhor Deus, sem nenhuma perdição ou castigo, que nós pudéssemos ser salvos e assim pudéssemos ser considerados seus filhos, para que nós pudéssemos ganhar essa esperança santa e venerável para podermos entrar no reino do Senhor Deus. E com agradecimento e louvor, damos somente para o Senhor Deus através da sua glória. Então, neste tempo, com o sangue precioso do Senhor, nós que fomos salvos, todos estamos reunidos aqui diante do Senhor, louvando o grande amor e profundo palavra do Senhor Deus. Dentro desse rebanho santo que o Senhor Deus nos permitiu, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que pudéssemos estar em comunhão. Nós acreditamos que nesse tempo agora o Senhor está junto conosco, que o Senhor possa estar cuidando individualmente de cada um, e que através do grande, profundo amor e graça o Senhor Deus possa nos preencher com a sua palavra e possa nos cuidar. E que o Senhor Deus possa permitir a sua graça para que nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha. E enquanto vivemos neste mundo, que nós não percamos o nosso coração para as coisas vãs deste mundo, mas que nós pudéssemos estar dentro da sua igreja, corpo de Cristo, para sermos utilizados como verdadeiros seus filhos. Então, neste tempo agora, irmãos e irmãs que não puderam participar, para aqueles que estão com doença, o Senhor possa restaurar a saúde. E para as pessoas que estão em tentação e com dificuldades na vida, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um. E para que nenhuma pessoa possa se perder neste mundo. Realmente, para todas as igrejas que estão no nosso país, para muitas igrejas que estão pelo mundo, que o Senhor possa permitir uma maior graça e palavra através da sua mão, segurando todas essas pessoas, para que nesse último tempo que nos resta, que nós possamos fazer esse ministério que nos foi permitido e nos foi ordenado. E assim nós oramos para que o Senhor Deus possa nos ajudar com grande súplica nesse trabalho. Nesse tempo agora, essa palavra que o Senhor deseja nos apresentar, nós agradecemos por essa misericórdia. E que nós possamos compreender quais as coisas que nós devemos fazer e prosseguir. E assim, através da graça que o Senhor já nos permitiu, possamos compreender mais o que é essa graça nos permitida. E que dentro do nosso coração a alegria e o agradecimento possa crescer, para que nós possamos ser conduzidos diante do Senhor Deus como verdadeiros seus filhos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, João, Novo Testamento, João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. Vamos ler todos juntos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Até aqui. Semana passada,
Eu estava em Hong Kong fazendo conferência. Em Hong Kong, 중국의 어떤 정치적인 권한 안에 ela está dentro do domínio político da China, mas ela é um estado, uma província mais independente da China. 중국은 A China, quando um estrangeiro ele vai para lá fazer um movimento religioso, eles proíbem, mas em Hong Kong é mais livre, então nós podemos ir e pregar o evangelho. Então nós estamos livremente pregando em Hong Kong. Então, como vocês conhecem sobre Hong Kong, é um lugar pequeno onde muitas pessoas vivem dentro de apartamentos bem grandes, bem altos. 거의 좀 Então, eles são pessoas já mais habituadas à vida moderna. 많은 사람들이 São muitas pessoas que possuem muitas coisas e também vivem apressadamente. 또 그런 대로 그곳에는 또 전도하기가 어려운 Então, eu acredito que lá é um lugar também bem difícil de ser pregado o evangelho. 곳이지만은 홍콩에 Mas em Hong Kong existem irmãos e irmãs que já receberam a salvação e eles estão se unindo e estão dentro da palavra em comunhão, pregando o seu evangelho. E assim muitas pessoas estão recebendo a salvação e a igreja sobre a palavra está mais fortemente. E assim, conforme uma imagem da igreja, ela está se demonstrando mais forte e sustentável. Também os prédios lá, eles são muito caros. Então, nós compramos uma igreja lá, era muito difícil, 그동안 mas nós continuamente pagamos muito dinheiro e sempre estávamos alugando um lugar para utilizar como igreja. Mas há alguns anos atrás, agora, em Hong Kong, os irmãos e irmãs de Hong Kong, através de suas próprias forças, eles compraram um edifício muito bom e aquele edifício está de uma forma bem limpa, sendo utilizada para pregar o evangelho fortemente. Também entre as igrejas que estão em Hong Kong, coreanas, acho que ouvi dizer que não são muitas igrejas que têm a próprio edifício em nome da igreja, mas nesse trabalho onde o Senhor Deus está unido junto conosco, realmente o Senhor nos permitiu um ótimo prédio para que livremente nós pudéssemos evangelizar e estarmos em comunhão. Então, por termos um edifício, um lugar para fazermos isso, isso se tornou um grande agradecimento para mim. Em Hong Kong, muitas vidas, eles realmente, para receber a palavra do Evangelho, os irmãos e irmãs, eles estão cada momento mais se esforçando, não somente em Hong Kong, mas vocês sabem sobre Taiwan, não é? Taiwan era um pequeno país, mas é um país que se expandiu bastante e cresceu bastante através da economia. Então, nós pregamos para Taiwan, era um grande dever para nós, mas agora nossa igreja se iniciou em Taiwan. Não são muitas pessoas que estão lá, mas são algumas famílias pequenas estão se reunindo e estão pregando o evangelho fortemente. Em Hong Kong e Taiwan, nós íamos de avião entre essas duas províncias, nós somente gastamos 1 hora. Irmãos e irmãs realmente de Taiwan e de Hong Kong, eles passaram para Taiwan para pregar o evangelho. E uma irmã que está em Hong Kong, agora ela foi para lá para pregar o evangelho. Ela está fazendo um outro trabalho, mas também está pregando o evangelho. E assim, ela está se focando na palavra. Por isso que também se abriram as portas do evangelho para Taiwan. E assim eu agradeço ao Senhor Deus e que na igreja de Hong Kong, as palavras de Taiwan também, a língua deles são bem parecidas. Eles dizem que as palavras de Hong Kong e de China são diferentes, o idioma que eles utilizam. Então, os irmãos e o pastor que está em Hong Kong, eles estão
usando a palavra chinesa, também sabem usar o idioma de Hong Kong, então eles conseguem ir para Taiwan pregar o evangelho. Em Taiwan é uma província que a igreja de Hong Kong está responsável para pregar o evangelho, e eu espero que eles possam se esforçar para pregar o evangelho, e que todos nós possamos nos unir para orarmos pela igreja de Taiwan, e que Taiwan também realmente é um lugar muito difícil para ser pregado o evangelho. Mas mesmo assim, o Senhor Deus abriu as portas para um novo lugar para ser pregado o evangelho, e todo lugar que o Senhor Deus abre as portas, nós estamos realmente dando tudo de nós para pregarmos o evangelho, e assim nós estamos nos esforçando. Então, o dia da vinda do Senhor já está bem próximo. Vocês não sentem sobre isso? Então, na Coreia também, todas as coisas, seja coisas políticas, seja questão de segurança nacional, realmente todas essas coisas é o que eu penso que o Senhor Deus está nos permitindo para realmente mostrar para nós cristãos que realmente o tempo está chegando. Então, realmente, não somente a Coreia, mas realmente todo o perigo pelo mundo existe. Então, totalmente, seja política, seja por ciência, seja por catástrofes naturais, seja por coisas econômicas, seja por vontades individuais, essa corrupção em geral, ela está crescendo cada vez mais. Então, antigamente, no tempo de Noé, o Senhor Deus, antes de julgar através da água, o estado que estava e o estado que era a cidade de Sodoma e Gomorra antes de ser julgado através do fogo e lava, eles ambos tinham realmente essa corrupção parecida. Mas eu acredito que nosso estado agora, atual, é pior do que aqueles tempos. Então, nós podemos ver que o Senhor Deus ele está realmente aguardando, tendo paciência até agora, para que muitas pessoas elas possam receber a salvação, como se um dia fosse 1000 anos. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 19, é que não deseja que ninguém se perca, mas todos possam chegar ao arrependimento. Eu acredito que esse é o último tempo. Uma pessoa ela disse, esse jogo de futebol, de país contra país, seleção contra seleção, quando chega no último tempo, quando passa o último tempo decidido, para acabar o tempo, o primeiro e o segundo tempo, ainda tem aqueles acréscimos, né, os tempos adicionais que o juiz ele permite. Então, como aquele tempo adicional, eu acredito que o Senhor ele está nos permitindo. Então, como se ele exista ou não exista, é um tempo agora que já não importa. O Senhor ele pode chegar agora, porque todas as profecias que o Senhor manifestou já realmente ocorreram. Eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo agora é somente esses tempos adicionais. Então, realmente, por todo o mundo ser pregado o Evangelho, eu consigo ver que o Senhor Deus está preparando todas as coisas já para serem finalizadas, para serem julgadas neste mundo. Então, realmente, o Senhor Deus, ele não está somente aguardando o paciente eternamente, mas quando chega um tempo exato, o Senhor Deus, ele cessa o tempo da graça. E neste mundo, enquanto o Senhor Deus ele tem tanta paciência, aquelas pessoas que estão morando neste mundo e não têm realmente o arrependimento diante do Senhor Deus, não buscam o Filho do Senhor Deus, eles desprezam a palavra do Evangelho, como em Romanos capítulo 2, o tempo do julgamento do Senhor Deus, realmente o tempo do julgamento está próximo. Então, quando o fim também iria chegar, quando o Evangelho fosse pregado pelos confins da terra, eu acredito que o Evangelho já foi pregado por todo mundo. Então, na Bíblia, já foi traduzida para mais de 3.000 línguas. E agora, através de todo o mundo, em todos os lugares, o Evangelho ele já foi espalhado. E também nós podemos ver que em todos esses lugares onde o Evangelho entrou também, existem aqueles grupos e organizações que realmente eles tentam parar a pregação, tentam parar a evangelização, mas nós podemos ver que realmente o Evangelho ele está a cada momento se expandindo. E quando esse Evangelho for totalmente expandido por o mundo vai acabar. Então o Senhor Jesus ele morreu na cruz por nós e ele ter aparecido realmente no fim do nosso tempo, esse Evangelho do Senhor Deus, quer dizer que o poder do Senhor Deus, o trabalho do Senhor Jesus já está acontecendo para ser pregado. O Evangelho já foi pregado no fim das terras, por todo o mundo, e agora neste último tempo nós recebemos a salvação, e como esse último número, nós somos aqueles que estamos aguardando esse chamado do Senhor Deus.
Então, nesse último tempo agora, então, nós precisamos estar cada momento mais atentos, vigilantes, e nós precisamos pensar que aqueles que realmente estão atentos são cristãos. Eu já disse várias vezes para vocês, mas 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, é que quando chegar o fim dos tempos, vocês precisam acordar e precisam pregar este evangelho. Então, já chegou o fim desse tempo. Agora, as pessoas que precisam acordar a mente, as pessoas deste mundo não conseguem acordar as mentes. Realmente, como aparece em Eclesiastes, as pessoas elas têm um coração de louco e por fim elas retornam para os mortos. As pessoas deste mundo, eles mentalmente eles já não têm um pensamento sobre o evangelho. Eles já não pensam sobre o Senhor Deus. Eles não pensam sobre sua morte quando eles morrerem, para qual lugar eles vão. Eles somente vivem nessa realidade que eles enxergam pelos seus olhos, sentindo a vontade e o prazer da carne e do pecado. Então a palavra do Senhor Deus eles não tentam ouvir. O trabalho do Senhor Deus, eles não tentam fazer. Então, nesse tempo difícil nós estamos vivendo agora. Então, por isso que os cristãos, eles viverem a vida de fé está bem difícil e cada momento está mais complicado pregar o Evangelho. É por isso que o Senhor, ele está junto conosco. Então, como é que nós amamos o Senhor e como é que nós desejamos viver com grandes esperanças pelo Senhor Deus. E assim obedecemos na palavra do Senhor Deus. E conforme nós aprendemos e seguimos e obedecemos, o Senhor nos permite a sabedoria, a força para nós, para que nós possamos viver uma vida correta, uma vida de fé diante do Senhor Deus, para que o trabalho do Senhor Deus possa ser realizado em nossas vidas. Então, os cristãos eles precisam acordar a mente agora, e nesse último tempo onde, enquanto estamos em oração, cada um por si, eles precisam estar preparados para que não tenham vergonha quando chegar no tempo realmente da vinda do Senhor Jesus, para que eles possam ter uma coragem, realmente uma glória para poder estar diante do Senhor Deus, realmente através da sua graça. E para que nós possamos mostrar diante do Senhor Deus que a nossa salvação que nós recebemos não foi em vão, mas existe um trabalho que nós estamos fazendo pelo Senhor Deus. Realmente existem muitas pessoas que estão ao nosso redor, espíritos coitados que não receberam a salvação, que eles estão indo para a perdição. E são muitos desses espíritos. Em Provérbios, aparece que realmente vocês que estão vendo aqueles que estão indo para a morte, não deixem que eles vão. Aqueles que estão sendo levados para a morte, realmente para o inferno, o diabo e todo aquele poder da morte, eles estão puxando aqueles espíritos. Vocês não devem deixar, vocês devem salvá-los, vocês devem pregar o evangelho para eles. Então agora, daqui a algumas semanas, nós vamos ter conferências. E está escrito na cartilha semanal da igreja. Então, dia 6 de novembro, nós temos o início da conferência. É a última conferência que nós temos nesse mês. Esse é um desses últimos meses. Nós realmente podemos pensar que esta conferência não seja somente a última conferência do mês, mas pode ser a última conferência de nossas vidas. Nós precisamos pensar que nós precisamos dar toda a nossa força, nos esforçarmos por completo, para que nós possamos orar para as pessoas que não receberam a salvação. A evangelização ela não acontece de qualquer jeito, mas as pessoas que receberam a salvação primeiro, através da oração realmente de grande súplica, e através do esforço, realmente do sacrifício, o evangelho ele pode ser pregado. E assim, precisa antecipadamente estar se preparando para esses espíritos que estão perdidos, para realmente contar para as pessoas que não receberam a salvação, para as pessoas que você deseja evangelizar, que esse tempo, que realmente falta muito pouco tempo para chegar, para que realmente levarmos as pessoas para aprendermos sobre a verdade, aprendemos a Bíblia. Então, mesmo que você não vá para a igreja, venha aprender sobre a Bíblia, porque através do seu espírito, quando ele morrer, ele chegar para uma outra vida, após a morte, o que você precisa fazer? Você precisa pensar sobre isso. Realmente, os temas da evangelização, eles são bem simples, mas eles estão bem feitos nessa cartilha. Eu gostaria que vocês pudessem utilizar muito bem essa cartilha semanal. Então, algumas pessoas, elas não desejam ler quando está muito complexo, mas ela está bem simples. E essa cartilha está bem formulada de uma forma bem simples para que as pessoas possam ler e pensar, ficarem pensativas e meditarem sobre essas palavras. Então, eu gostaria que vocês pudessem utilizar muito bem, para que nenhuma pessoa realmente ela se perca. Mas quando chegar o tempo, realmente que nós possamos estar preparados com o nosso coração evangelizando fortemente nesse último tempo. Então, que muitas pessoas dessa vez também elas possam receber a salvação,
como realmente esse tempo onde é utilizado para colher as alimentações. Então, quando chega o tempo da colheita, na Bíblia diz que é o fim do mundo. Então, a colheita espiritual, quando ela cessar, quer dizer que vai chegar o inverno, onde bate a tempestade de neve. Então, quando chegar o fim deste mundo, realmente, o julgamento do Senhor Deus e o seu castigo irá chegar sobre a terra. Então, o Senhor Jesus, ele disse quando a noite chegará, e que quando chegar a noite, nenhuma pessoa poderá trabalhar. Então, o dia da noite logo chegará. Então, mesmo que nós queiramos pregar, vai chegar um tempo onde nós não vamos conseguir mais pregar. Então, nós precisamos realmente agradecer diante do Senhor Deus, porque é uma grande bênção nós podemos estarmos pregando o Evangelho diante do Senhor Deus. É uma chance extraordinária. Então, eu espero que vocês possam pensar desse jeito e que vocês possam estar dando o máximo de si para pregar o Evangelho. E para que cada pessoa, uma pessoa possa pregar pelo menos para uma pessoa. Quero que vocês possam ter esse plano, esse objetivo. Então, cada domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre o dom da salvação de Deus, com esse tema. Estamos continuamente pregando palavras com esse título. As pessoas que receberam a salvação é um tema que eles já sabem muito bem. Então, eles ouvem novamente, já ouviram várias vezes. Então, mas estar ouvindo continuamente, de forma repetida essa palavra, existe um motivo. É para que nós possamos estar a cada momento, ficar atentos, porque a nossa vida de fé, cada momento ela fica embaçada. Nós precisamos estar vivendo a nossa vida através da fé, e não pelo nosso ver, como em Coríntios, 2 Coríntios. Então, através da palavra do Senhor Deus. Então, através da condução da palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus fez com que nós pudéssemos compreender o seu amor e sua graça, e através da sua palavra nós precisamos crer que o Senhor ele está junto conosco, e através da palavra que nós possamos saber qual é a esperança eterna que o Senhor Deus nos permitiu, e através da palavra, para aqueles que obedecem, eles possam receber a bênção e o poder do Senhor Deus. Então, seguindo essa palavra, viver conforme essa palavra, é você viver conforme a fé. Mas as pessoas, enquanto vivem neste mundo, todas as coisas que batem contra a sua vida, eles pensam, tanto seja na sua situação ou seja no ambiente, seja nas coisas que estão visíveis diante dos seus olhos, elas abalam essa fé dessa pessoa. As pessoas, essas coisas que estão ao redor, esses aspectos fazem com que a nossa fé, essa nossa visão diante do Senhor Deus fique embaçada. Realmente, a promessa que o Senhor Deus nos permitiu, a graça que Ele nos permitiu, a esperança eterna que Ele nos permitiu, cada momento elas vão se perdendo por causa das coisas do mundo. É por isso que o Senhor Deus, Ele faz com que nós possamos viver, mas este mundo, Ele faz com que nós possamos estarmos embaçados, se afastando da palavra do Senhor Deus. Então, ontem, quando eu fui para a cerimônia de abertura de Gwangju, e enquanto eu estava no trem de KTX, na Coreia, no trem bala, eu vi um jornal, eu vi o jornal que o ancião estava lendo ao lado, e eu li em cima o título. O título era um cristão mau cristão. Eu pensei, será que existe um cristão mau também? E eu pensei sobre isso. Então, aquela pessoa, ele com certeza seria um cristão falso. Um cristão verdadeiro não tem como ser um cristão mau. Realmente é uma palavra muito ruim para um cristão verdadeiro falar que é um cristão mau. Então, acredito que aquele tema, seja ver ou seja não ele quer dizer a forma verdadeira de um cristão, mas com certeza seria uma forma de cristãos que dizem que creem, mas eles são formas erradas de cristãos. Eu acredito que ele estava acentuando essas coisas. As pessoas que não puderam nascer de novo, elas vão para a igreja, oram muito bem, louvam muito bem, elas realmente vivem como se fossem verdadeiros filhos do Senhor Deus, bem sustentados. Mas quando eles vão para fora, eles vivem quase iguais às pessoas do mundo. Então, tem vezes que são realmente uma vida mais errada, mais suja do que as pessoas que não creem realmente no Senhor. Então, entre os 12 discípulos do Senhor Jesus, realmente, entre aqueles 12 discípulos que durante 3 anos e meio estavam junto com o Senhor, existia um discípulo chamado Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele nunca chamou o Senhor, Jesus de Senhor. Então, ele nunca
havia entrado a palavra do Senhor Deus dentro do seu coração. Ele nunca havia compreendido a palavra do Senhor Deus. Então, mesmo que o Senhor ele demonstrasse muitos realmente milagres, ele não conseguia conhecer quem era esse Senhor Jesus. Dentro do seu coração tinha somente a cobiça deste mundo. É por isso que no fim desses tempos, ele vendeu o Senhor Jesus com 30 pratas. Mas ele pelo menos tinha consciência, e a consciência dele pesou, e assim ele foi e tirou a sua própria vida por causa desse peso, esse fardo. Nós conhecemos sobre isso. Então, durante 3 anos e meio ele seguiu o Senhor Jesus. Como é que será que alguém pode ser assim? Nós podemos pensar desse jeito. Em Atos capítulo 6, se nós olharmos o início das igrejas, as pessoas que receberam a salvação e eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios do Evangelho, realmente eles estavam vivendo como diáconos, eles foram estabelecidos como diáconos, mas entre eles Nicolas, ele viveu fazendo o trabalho de uma raiz do anticristo. Ele criou o grupo que ia contra o Espírito Santo. Nós sabemos sobre isso também. Abraão e a sua descendência, eles foram escolhidos como povo escolhido diante do Senhor Deus. Durante 2000 anos, o Senhor Deus mostrou vários milagres para que eles pudessem o conhecer através dos profetas. Mas depois de 2000 anos de história, esse povo escolhido pelo Senhor Deus, eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Eles utilizaram a mão do povo romano. Eles foram contra o Senhor Deus, contra o Senhor Jesus. Realmente muitos judeus até agora, eles acreditam no Senhor Deus, mas eles não creem em Senhor Jesus. Os antecessores deles, eles até hoje vivem sem conhecer que o Senhor Jesus que foi crucificado era Filho de Deus. E nós podemos pensar, como é que os judeus até no dia de hoje eles não creem nesse Senhor Jesus que é Filho de Deus? Então, dentro da história do cristianismo também, muitas pessoas do cristianismo, eles crucificaram os verdadeiros cristãos e o mataram. Se nós olharmos na história do catolicismo, nós podemos ver que muitos cristãos verdadeiros, eles foram considerados hereges e eles morreram queimados. Eles também foram decapitados. Nós podemos ver que o próprio cristianismo, eles mataram os cristãos verdadeiros. Então, as pessoas que não creram, eles iam contra o cristão. Nós podemos crer nisso, mas as pessoas que creem no mesmo Deus, creem no mesmo Cristo, eles matarem os cristãos, isso é algo muito estranho. Nós podemos ver que até no dia de hoje, existe um poder dentro do cristianismo de eles correrem por causa do poder, realmente é algo político. Eu acredito que eles vão tentar matar por causa dessas coisas. Então, falar de qualquer forma, falar sobre o que é um mau cristão. Essa palavra, existe um verdadeiro mau cristão. Até antigamente, até no dia de hoje existem. Mas será que as pessoas que verdadeiramente receberam a salvação, eles não vivem a vida de fé direito, então eles podem se tornar cristãos maus. Então, o cristão realmente é cristão, mas não conseguir viver como cristão, não conseguir viver de uma forma adequada como filho de Deus. Uma pessoa que precisa ir para o céu, ela viver como uma pessoa que precisa ir para o inferno, viver da mesma semelhança. Então, isso entre a maior vergonha, não pode existir uma vergonha maior do que esta. Então, qual é a explicação disso? Até as pessoas que receberam a salvação, eles não conseguem viver como filhos de Deus, não conseguem viver como cristãos, eles somente não conseguem viver como aqueles que receberam a esperança eterna diante do Senhor Deus. Eles somente conseguem viver através das coisas carnais e visíveis diante dos seus olhos. Então, se nós pensarmos nessas coisas, o que seria isso? Nós podemos ver que são aqueles que realmente perderam a graça que o Senhor Deus permitiu. Então, a graça que o Senhor Deus permitiu para eles, eles esquecem toda hora. Então, em Salmo 116, em versículo 28, eu falo, como é que eu irei retribuir esse presente do Senhor Deus? Como é que eu vou retribuir a salvação do Senhor Deus, essa graça? Então, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, falam, essa graça, através dessa graça, vocês foram realmente, através da fé, receber a salvação. Então, essa graça que nós recebemos, através de nossa fé, nós possamos ganhar a salvação diante do Senhor Deus. Mas isso não vem de vós, mas vem de Deus, é dom de Deus.
E isso é o que está escrito. Então, a graça e presente, eles têm mesmo significado. Graça é algo que você permite de graça, francamente. Também a graça, a presente também é de forma gratuita. Então, nós permitimos o presente, nós não damos para qualquer pessoa de qualquer jeito, mas nós damos para alguém que tem um motivo, um objetivo para receber. Então, como filhos que recebem presente dos pais, ou pais que recebem presente dos filhos, ou como marido que dá o presente para sua esposa, ou dá para os seus amigos, ou dá para os seus familiares. É de uma forma de você dar um presente para alguém mostrando agradecimento. Então, nós fazemos isso e isso é possível. Mas a salvação, a graça que o Senhor nos permitiu, é uma graça que o Senhor nos permitiu enquanto nós éramos inimigos do Senhor Deus, enquanto nós estávamos no pecado. Então, quando nós éramos contra o Senhor Deus, quando nós estávamos do lado do diabo, nós somente poderíamos receber o castigo e o julgamento do Senhor Deus como destino. Então, isso é um presente totalmente diferente do presente que as pessoas do mundo elas trocam entre si, não é? Então, o amor do Senhor Deus realmente de forma totalmente diferente com a dos homens em comparação. Então, em hebraico, se olharmos, existem palavras que são parecidas, têm um significado parecido, mas são palavras diferentes. Então, eles falam para o amor que permite para os amigos é filia, e quando é amor para os pais é storks, e quando é amor entre um casal é eros, o amor neste mundo. Mas o amor do Senhor Deus é totalmente diferente, é HP. Parece que têm significados parecidos, mas são palavras totalmente diferentes. O HP é um amor eterno, um amor completo, um amor santo, um amor realmente invencível, um amor totalmente completo. Esse amor do Senhor Deus, se não for esse amor do Senhor Deus, nenhuma pessoa pode receber a salvação. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8, então o Senhor que é cheio da graça, cheio da misericórdia, Ele nos permitiu esse grande amor para nós. Então, Ele, através da sua misericórdia, nos salvou. Misericórdia significa que estávamos considerados miseráveis. Então, mesmo que eu tenha matado 1.000, 10.000 pessoas, eu ser considerado uma pessoa coitada diante do Senhor Deus. O mundo ele não consegue entender isso. Mas diante do Senhor Deus, mesmo que seja o pior pecador, ele é considerado uma pessoa coitada. Então, o Senhor Deus teve pena daquelas pessoas que realmente estão indo para o inferno. Então, assim, o Senhor Deus permite misericórdia para eles. Então, a misericórdia do Senhor Deus é o que demonstra esse grande amor do Senhor Deus. Nós não conseguimos imaginar de forma alguma como é esse grande amor do Senhor Deus. Através desse grande amor do Senhor Deus, o Senhor Jesus ele foi morto por causa dos nossos delitos e pecados. Então nós recebemos a salvação, a graça, através da fé. Então, como é que nós vamos poder retribuir essa graça que recebemos? Esse presente é tão precioso. Esse presente também, ele pode possuir vários tipos de presentes. Então, um presente ele pode ser um objeto que você deu para alguém, ou você deu uma roupa para alguém, ou você comprou um carro para alguém, ou de outra forma você comprou uma casa para alguém. Então, é um presente cada vez maior. Então, mas isso não é algo eterno. Então, o presente que o Senhor Deus nos permitiu não é um presente que simplesmente veio para nós e daqui a um instante desaparecem. Se fosse algo que nós pudéssemos comer e desaparecesse, ou se nós passa o tempo e depois todas as coisas são em vãs, realmente não é isso. O presente que o Senhor Deus nos permitiu é algo completo, é santo, é realmente de grande graça que o Senhor Deus nos permitiu, é uma glória. Então, esse presente, vocês já pensaram sobre isso? Esse presente que nós recebemos, como é que eu vou agradecer? Como é que eu vou retribuir? Então, os pais que realmente fizeram que você pudesse nascer neste mundo e que permitiram a graça para você, nós podemos pensar que essa graça do nascimento é a maior graça, o maior presente que nós recebemos neste mundo. É por isso que, entre os 10 mandamentos, um mandamento que o Senhor Deus nos permitiu é para que nós honremos os pais, honra teu pai e tua mãe. O restante é não faça, não faça, não faça. É não fazemos. Mas uma coisa que o Senhor Deus disse para fazermos é honrarmos.
Então, se nós não fizermos o que for ordenar para fazer, isso também é errado. Do que falar para não fazer, e fazemos. Então, por que nós devemos honrar os pais? Porque pais normais, quando eles nascem os seus filhos, eles conseguem fazer qualquer coisa, porque eles criam, eles se sacrificam pelos seus filhos. Então, esses pais, realmente, eles permitiram a vida para esse menino, permitiram o amor, permitiram o ensino, permitiram o crescimento, a alimentação para ele. Mas aquele filho, ele falar coisas ruins, ele ser contra os pais, isso é um grande pecado. É por isso que nos 10 mandamentos, ele disse para não matarás, não adulterarás, não mentirás, não cobiçarás. Aparecem vários para ele não fazer essas coisas. Existem essa uma ordem de ser o que é grande e o que é pequeno. Então, por que antes de você furtarás, ele disse para não adulterar? Porque adulterar é um pecado maior ainda. E maior pecado do que adultério é você matar. E um pecado maior do que você matar é você desonrar os seus pais. Quer dizer que isso é realmente uma ordem que o Senhor Deus definiu. E acima disso são as leis sobre o Senhor Deus. Essas são maiores ainda. Então, as pessoas que estão realmente servindo e obedecendo esses 3 mandamentos permitidos sobre o Senhor Deus, então essas pessoas vão conseguir realmente cumprir esses outros acima sobre a carne. Então, nós precisamos saber que nós não retribuímos a graça, isso é um grande pecado. Nós não fazemos nada, isso é um pecado diante do Senhor Deus. Você recebeu a graça e você precisa retribuir essa graça que recebeu. Porque um cristão que recebeu a salvação, a vida de um cristão, não é ele somente querer ir para o céu. Ou não é ele tentar ser justificado. Mas é uma vida que ele vive para retribuir. Então, após receber a salvação, a vida de um cristão realmente é uma vida onde que ele recebeu uma grande salvação, uma grande graça. É por isso que em Hebreus capítulo 2, versículo 3, é uma grande salvação. Como esta grande salvação, como esta grande presente. É por isso que nós o recebemos. Então, o presente é eterno, quer dizer que é um presente santo, é um presente glorioso, é um presente que jamais teremos novamente. É um presente que nós recebemos o reino do Senhor Deus. Então, nós continuamente precisamos compreender e relembrar quão precioso é esse salvação do Senhor Deus, porque o agradecimento e a felicidade dentro dos cristãos cada momento se apagam. Então, essa graça que o Senhor Deus nos permitiu, nós, mesmo que vivamos até o fim dos tempos para morrermos vivendo pelo Senhor Deus, nós não conseguimos retribuir, mesmo que 10 vezes fazendo da mesma forma. Então, mas mesmo que você não consiga morrer 100 vezes pelo Senhor Deus, como é que uma vida que você tem, você não consegue viver pelo Senhor Deus? Então, a graça do Senhor Deus é algo tão pequeno assim. Então, um presente, se você recebe algo pequeno, você fala obrigado. Mas esse coração de agradecimento, daqui a um instante ele acaba. Porque o presente, se for algo pequeno, simplesmente vai sumir. Mas, independente de grande ou pequeno, realmente o agradecimento, a felicidade dentro do coração, ele pode ser prolongado ou pode terminar rapidamente. Mas esse presente que o Senhor Deus nos permitiu, mesmo que passe o tempo, ele não é algo que quando passar o tempo vai se apagar ou vai desaparecer dentro do nosso coração. Realmente essa grande salvação que nós recebemos, nós ainda até agora não conseguimos compreender quão grande ela é. Então, quando eu recebi a salvação também, eu fiquei muito feliz e muito agradecido. Mas enquanto mais eu vou aprender na Bíblia, mais profundamente eu consigo compreender quão preciosa é a salvação do Senhor Deus. Quanto mais eu compreendo, mais o agradecimento e felicidade eu tenho. E quanto mais eu sei sobre isso, mais eu tenho um coração realmente precioso de querer viver pelo Senhor Deus. Então, como é que eu, para viver, para retribuir diante do Senhor Deus, é uma vida muito frágil. Então, mas se olharmos os servos verdadeiros que seguiram os passos do Senhor Jesus anteriormente, se olharmos a vida deles, comparando com a minha vida eu consigo perceber que ela é tão fraca, tão pequena, realmente tão fajuta comparada àqueles servos do Senhor Deus. Por quê? Por que eu sou assim, mesmo recebendo essa grande graça do Senhor Deus?
Por que essa coisa que eu estou fazendo de retribuir o Senhor Deus é tão pequena assim? O Senhor, por causa de mim, Ele permitiu a sua vida. Ele derramou até o último pingo de sangue. Mas eu dizendo, eu vou ver pelo Senhor, mas continuamente eu sempre preciso manter guardando as minhas coisas neste mundo. Então por que eu tenho um coração de negar, realmente, um coração frio? Porque eu penso nessas coisas. Então por isso que esse presente que o Senhor Deus nos permitiu, nós continuamente precisamos relembrar dentro de nós mesmos. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele sem guardar o seu filho, ele permitiu o seu filho para todos nós. Então, esse Filho unigênito, que somente existe um diante do Senhor Deus, ele é um igual Criador, com igual posição diante do Senhor Deus. Mas esse Senhor Jesus, ele foi levado para morrer na cruz, na pior realmente vergonha que existe neste mundo. Ele fez desse jeito para nos salvar. Então, ele não guardou o seu filho, ele não preservou o seu filho por nós, mas sim, ele levou o seu filho até a morte por causa de todas as pessoas. Pensem sobre isso. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, é porque ele nos amou, ele realmente despojou, realmente gastou o seu corpo, ele permitiu o seu filho por nós. Por ele nos amar, ele largou o seu corpo, ele jogou fora a sua vida, esse Filho de Deus. Então, vocês conseguem compreender isso? Então, esse presente nós recebemos. Então, o agradecimento e a felicidade não podem acabar. As pessoas do mundo, eles vivem querendo ter todas as coisas, o domínio sobre esse mundo, o poder neste mundo, mas isso para nós é como um presente pior, um brinquedo pior do que brinquedo quebrado de criança. Vocês não acham? Vocês têm cobiça disso que eles vivem tendo na vida? Também no cântico também, quando nós falamos sobre o mundo diante do Senhor Deus, nós precisamos viver louvando diante do Senhor Deus. É um presente que o Senhor Deus nos permitiu, algo eterno que o Senhor Deus nos permitiu, totalmente incomparável com o dinheiro. É algo que nós não podemos esquecer. Então, essa graça que o Senhor Deus nos permitiu, nesse início dessa salvação que nós recebemos, a nossa vida de fé se inicia. Quando essa vida de fé ela realmente se apaga, também o agradecimento, a vida de fé diante do Senhor Deus, ela se apaga. E também quando ela se apaga, toda a nossa vivência e comunhão ela vai se terminar. Então, um celular que está desligado sem bateria, de qual utilidade isso tem? Então, um carro que realmente não consegue se mover da mesma forma, aqueles que estão vivendo, que conseguem viver pelo Senhor Deus, eles conseguem viver diante do Senhor Deus por causa da graça. Então, essa graça que o Senhor Deus nos permitiu, nós precisamos relembrar e precisamos restabelecer esse fogo diante do Senhor Deus. Então, assim, essa graça que nós recebemos verdadeiramente do Senhor Deus, o que é? Em Efésios capítulo 1, versículo 7, então, através desse sangue, nós recebemos o perdão dos pecados. Então, nós realmente recebemos o perdão dos pecados. O que isso quer dizer? Eternamente. Até quando? Eternamente. Realmente, seja do passado, seja do presente, seja do futuro, de forma alguma o Senhor Deus não deixou nada restando. Quer dizer que o Senhor Deus nos limpou totalmente. Será que esse trabalho é um trabalho pequeno? Então, para um doente, um leproso, o Senhor Jesus perguntou, o que você quer? O que você deseja? Será que o leproso ele pediu comida? Será que ele pediu uma boa casa? Será que o que aquele leproso ele precisava? Será que a comida que ele comesse daqui a algumas horas ia se acabar? Será que isso era precioso para ele? Uma boa casa, será que era precioso para esse leproso? Realmente ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então, o Senhor tem poder, então se o Senhor Deus deseja, ele pode ser purificado. Então, o Senhor Deus disse, o Senhor Jesus disse, eu quero, seja limpo. Então, quando o Senhor Jesus tocou nesse leproso, o que aconteceu? Ele se tornou limpo. O Senhor Jesus disse, eu vou segurar todo esse pecado, então você se torna limpo. O Senhor Jesus, ele ter estendido a mão, tocado naquela pessoa, quer dizer que se tornou um com ele.
Então, no Antigo Testamento, sobre o sacrifício que eles faziam, seja as ovelhas, os animais bem limpos, o sacerdote ele está fazendo uma imposição de mão. E um pecador também está fazendo uma imposição de mão. Quer dizer que o pecado está passando daquele homem para aquele animal que não tem pecado. Então, através da morte daquele sacrifício, ele se torna limpo. Então, uma pessoa que realmente tem essa lepra, uma pessoa que cada momento o corpo dessa pessoa vai se apodrecendo e vai morrendo. Aquele doente, ele realmente se tornou limpo. Então, na Bíblia já disse que todos nós estamos com essa doença lepra. Quer dizer que a lepra é como o pecado. Quer dizer que nós estamos pouco a pouco estamos morrendo, apodrecendo. Então, através das vontades da carne, realmente vontades vadias que nós temos deste mundo, o pecador, ele cada momento está morrendo e indo para o inferno. Mas assim, através da grande glória e graça do Senhor Deus, nós nos tornamos em filhos que podemos entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que nós nos tornamos limpos. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 10, o corpo de Cristo foi dado como realmente propiciação pelos nossos pecados uma vez só, uma única vez, para que nós pudéssemos nos tornar limpos, e nós nos tornamos purificados. Então, de uma forma que agora nós nos tornamos limpos para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Isso não é algo surpreendente? Será que isso é um trabalho pequeno? E também, então, através dos nossos pecados e delitos, o Senhor Jesus, Ele nos vivificou. Então, aqueles que estavam mortos, eles serem vivificados. Não existe um trabalho maior do que esse. Um pecador que estava indo eternamente para a morte, ele foi vivificado. Da morte passou para a vida. Então, por causa das malignidades, vocês que eram inimigos diante do Senhor Deus, através da morte do Senhor, vocês realmente foram unificados com o Senhor Deus, entraram em reconciliação com o Senhor Deus. Vós que ereis inimigos do Senhor Deus por causa da carne, através da morte do Senhor Jesus, se reconciliaram com o Senhor Deus. Isso não é algo surpreendente? Então, os pecadores que eram inimigos, eles realmente receberam realmente a mão que o Senhor Deus estendeu para eles. O Senhor Deus estendeu a mão e nós nos reconciliamos com o Senhor Deus. Nós agarramos a mão do Senhor Deus. Então, mas o Senhor Deus, enquanto Ele estende a mão, os homens eles batem na mão do Senhor, eles dizem, eu não preciso disso. Então, quando nós olhamos a Coreia do Norte, isso não é algo muito triste? Quantas pessoas, inúmeras pessoas, elas estão vivendo nessa ditadura tão medonha? Vivem como se fossem vidas piores do que animais. Essa Coreia do Norte tão medonha. Então, muitas pessoas são mortas. E realmente essa ideologia, se você não segue a ideologia deles, quando você vai contra essa vontade, você vai para o presídio deles, mesmo que você veja as pessoas entrando no presídio, você não vê elas saindo desse presídio militar deles. Quer dizer que eternamente eles são torturados e mortos. Então, muitas pessoas elas vivem na pobreza, realmente na doença, na tristeza, mas eles gastam muito dinheiro para fazer armas nucleares, mísseis para ficar soltando. Então, ele fica fazendo loucuras. Mas nós estamos estendendo a mão dizendo, vamos conversar com palavras. Nós somos de uma mesma nação, nós somos um mesmo povo. Eu vou ajudar vocês. Nós podemos viver bem. Então, está estender a mão, mas eles batem na mão. Então, se agora eles também dissessem, tá bom, agora nós vamos acabar com todas as armas nucleares e agora vamos unir a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, mesmo que se eles tentarem unificar, com certeza vai acabar o poder de ditador, né? Mas eles podiam abrir e criar pacífico para que pessoas possam ir para a Coreia do Norte e a Coreia do Norte possam ir sul. Todo o desejo do povo é poderem estar unificados. Mas esse ditador, ele está tampando, como o diabo que tampa a relação dos homens com o Senhor Deus. Então nós, realmente, agora fomos reconciliados com o Senhor Deus. Então nós, que estávamos no poder do diabo, que iríamos eternamente para o diabo, para o inferno, nós agora podemos nos ser reconciliados com o Senhor Deus. Isso não é uma graça tão inacreditável?
E também no tempo passado, como eu já preguei, então o Senhor nos permitiu a vida e agora jamais nós estaremos em perdição. Então ninguém pode arrebatar da mão do Senhor Deus. Quer dizer que nós recebemos a vida eterna. Aqueles que creem receberam a vida eterna. Então eles foram transportados da morte para a vida. Quer dizer que eles jamais serão arrebatados da mão do Senhor Deus. Então a vida que recebeu a salvação, ele está na mão do Senhor Deus. Então nenhuma pessoa pode arrebatar essa vida da mão do Senhor Deus. O Senhor Jesus, ele tendo salvo, é para nos permitir a vida eterna. Então, como o Senhor Deus ele amou este mundo, ele permitiu o seu Filho unigênito para morrer para este mundo. E para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um pecador, ele agora não se perece, mas recebeu a vida eterna. Quer dizer que ele recebeu uma vida que jamais morre. Então, será que isso é algo normal? O Senhor Jesus que ressuscitou, ele ressuscitou para uma vida que jamais morre. Para uma vida que jamais morre. Uma vida nova, o Senhor Deus, ele nos salvou. Então nós conseguimos a vida eterna. Então, a palavra que hoje eu quero pregar para vocês hoje é uma palavra continuamente repetida. Em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você crer quer dizer que você acredita na verdade que o Senhor Jesus ele fez na cruz. E assim você consegue crer. Então, todos é necessário, precisam ouvir para conseguirem compreender que para assim se tornarem filhos do Senhor Deus. Então, quando nós ouvimos e compreendemos verdadeiramente sobre a graça do Senhor Deus, quando nós recebemos esse presente do Senhor Deus, então isso é receber a salvação. Então, quando nós cremos nisto, o Senhor Deus ele chega dentro de nós. Então, nós recebemos o Senhor Deus. Então, as pessoas confundem bastante, mas a palavra receber quer dizer que quando nós compreendemos a salvação do Senhor Deus e recebemos a salvação, em Romanos capítulo 1, versículo 16, para todo aquele que crê nesse evangelho, tem o dom do Senhor Deus. Então, quando você compreende esse evangelho do Senhor Deus, quando você compreende essa graça do Senhor Deus, então aquele que crê pode ter esse poder de ser salvo. Então, quando você crê naquilo, então no coração daquele que crê, tem o Espírito Santo. Quer dizer que o Senhor ele chega, ele recebe o Senhor. Então, aquele que crê é aquele que recebe. Então, mas as pessoas, antes delas crerem, elas falam, antes de abrir o coração, falam, Senhor, por favor, me aceite. Então, uma pessoa, ela falou, como é que você recebeu a salvação? As pessoas falam, eu recebi orando. E outras pessoas falam, quando nós estamos pregando, elas seguram um jovem novo e começam a conversar bastante com um jovem novo. E no final ele fala, essa pessoa se tornou irmão, ele recebeu. E no outro dia ele não volta mais. Então, você receber, você ficar dizendo que você recebe alguma coisa por você fazer ou só de você ouvir, isso está errado. Então, você recebe o Senhor Jesus, quer dizer que você recebeu a salvação. Quando você recebe a salvação, quer dizer que quando você abre a porta, então o Senhor ele entra e o visitante ele está dentro do seu coração. Isso é receber. Então, em 2 Coríntios capítulo 13, fala, nós precisamos verificar dentro de nós se nós recebemos. Nós precisamos verificar se a fé que nós temos é verdadeira. Então, vocês não sabem que o Senhor Cristo está dentro de vós? Então, se não souberes, então vocês são perdidos. Então, quando nós recebemos a salvação, nós acreditamos que o Senhor Jesus ele lavou nossos pecados. Então, nós temos sido os nossos pecados serem lavados, quer dizer que nós cremos que nós fomos nascidos novamente. Então, nascemos novamente, então depois nós podemos compreender, então o Espírito Santo ele vive dentro de mim. Isso nós compreendemos depois. Então, quando recebemos a salvação, o Senhor, ele ter vindo dentro de nós, ainda nós não compreendemos isso. O Senhor, se ele não estiver dentro de nós, quer dizer que nós fomos abandonados. Então, através da palavra, agora nós precisamos, uma por uma, compreender e precisamos ter certeza. O Senhor Jesus ele lavou meus pecados e ele me salvou. E agora eu me tornei filho do Senhor Deus. E agora o Senhor está dentro de mim.
Então isso nós precisamos saber. Isso é o resultado de você ter aceitado. Então, mas antes de você aceitar, você falar, antes de você receber a salvação, você falar, aceitei, isso é errado. Então quer dizer que o Senhor está dentro de você? Será que o Senhor está dentro de você? Se o Senhor estiver dentro de você, então agora aquele homem, ele precisa, se dentro de um cristão o Senhor ele está dentro, então ele precisa se tornar uma nova criatura. Se eu estou dentro do Senhor e o Senhor está dentro de mim, então o Senhor muda a vida daquela pessoa. Então aqueles que servem o Senhor e com aqueles que não serviram, aqueles que têm o Senhor dentro e aqueles que não têm, será que eles conseguem ser iguais? Sim? Então aquele que aceita, aquele que crê, então aquele que recebe, então todos aqueles quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então por que diz que é poder de serem feitos filhos? Então porque neste mundo, o poder deste mundo, então neste mundo existem, não precisa ser poder político, mas só de você ser um filho de uma empresa grande, quer dizer que você já é uma pessoa muito incrível. Porque quando você chega na empresa, todas as pessoas já abaixam a cabeça para você. Porque aquela pessoa, possivelmente, ela pode ser o futuro presidente daquela empresa. As pessoas podem pensar assim. Então, um príncipe, você ser um príncipe, tu quer dizer que aquela pessoa futuramente vai se tornar o rei. Filho de um presidente, ele também é uma pessoa extraordinária. Então, mas o Senhor que criou todo o universo, Ele é meu Pai. Até os anjos, eles abaixam, se curvam diante do Senhor Deus. Se olharmos em Hebreus capítulo 1, então ele fala que quando o Senhor ele entrar novamente para nessa terra, então primeiramente quando o Senhor ele veio neste mundo, ele veio com um filho unigênito. Mas depois que o Senhor Jesus ele morreu na cruz e ele ressuscitou, quer dizer que agora ele se tornou o primogênito, quer dizer que nós nos tornamos vários filhos, porque muitos filhos eles foram realmente criados. Então quando o Senhor Jesus ele voltar novamente dessa terra com vários dos seus irmãos, então todos os anjos eles vão se curvar. Então todos os filhos do Senhor Deus, eles vão ter os anjos curvando diante deles. Esse poder de você ser filho de Deus, vocês precisam imaginar quão precioso e grande isso é. Então uma pessoa que recebeu a salvação, mesmo sendo pobre, mesmo as pessoas do mundo o ignorando, mesmo ele estando na dificuldade, ele fala, ai minha vida, então como uma palha toda molhada, fica toda caída. Então por que é assim? Então olhem no futuro, olhem depois. Logo daqui a um tempo o mal irá sumir e não existirá nenhum que imaginará. Então igual a palavra de Salmos. Então espere só um pouco. Em 1 João capítulo 3, versículo 1. O Senhor Deus, o amor que Ele nos permitiu, agora nós fez com que nós pudéssemos ser considerados filhos do Senhor Deus. E agora nós o somos. Então o mundo não nos conhece, é porque não conhecem o Pai. Então olhem, agora nós realmente somos filhos do Senhor Deus. Então quando chegar o tempo da sepultura, ainda não foi demonstrado, mas quando nós estivermos no tempo da sepultura, vai ser manifestado e nós vamos ver que estaremos junto com Ele. Então para todos aqueles que têm essa esperança diante do Senhor Deus, eles vão ser limpos diante do Senhor Deus. Então aparece no 1 João capítulo 3, versículo 1 até o final. Então olhem agora, que tipo de amor o Senhor Deus nos permita, para que nós pudéssemos ser considerados filhos do Senhor Deus, para não perdermos essa posição. Então quando olharmos nos órfãos, vamos pensar em colocar um mendigo bem fraco, bem sujo, mas vem um presidente de uma empresa bem grande e fala, você é meu filho. Então, aquele mendigo que estava naquela rua tão suja, naqueles morros, ele agora foi escolhido, aquele menino foi escolhido como filho de um presidente, e agora toda aquela empresa e toda aquela casa vai se tornar dele no futuro. Depois ele vai receber toda aquela herança do pai. Então ele vai conseguir receber toda aquela herança daquela empresa para ele. Então nós nos tornarmos filhos do Senhor Deus, esse poder, pensem sobre isso. Então você se tornar filho do Senhor Deus, o poder de você ser filho de Deus. Quando fala filho, quando nós escrevemos no mandarim,
계집 여자 써가지고 사람들이 아들과 딸 Nós colocamos filhos, pensamos filhos e filhas. É por isso que as pessoas quando oram, eles falam, Senhor Deus, o filho e filhas estão aqui. Mas as pessoas falam, na Bíblia não existe filha. 예수님은 아들이기 때문에 Então, não, o Senhor Jesus, Ele é filho. É por isso que todos nós somos filhos. Filhos, na Bíblia, quer representar herdeiros. Então, espiritualmente, todos são homens. 그래서 믿음은 남자는 Então, diante da fé diante do Senhor Deus, não existe distinção entre homem ou mulher. Todos precisam ser resistentes, fortes como homens. Então, todos nós somos filhos diante do Senhor Deus. Nós temos o poder de sermos filhos do Senhor Deus. Então, nós agora, pelo poder do Senhor Deus, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Isso é a mesma palavra. Então, essas palavras também não passam só de ler, mas pense profundamente. Então, você ter o poder de se tornar filho do Senhor Deus. Um anjo não pode se tornar filho de Deus. Então, essa gloriosa posição. Vamos procurar 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então, se olharmos aqui no versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então, esse Senhor, Ele consegue fazer qualquer coisa. Então, mas Ele levanta o pobre do pó. Do pó. Então, do lugar mais imundo, do meio da areia, daquela terra. Então, no meio daquele pecado. Levanta o pobre do pó. E desde o monturo exalta o necessitado. Então, no meio daquele monte de pecado, ele está pegando uma coisa tão suja que não tem nada a ver no lixão e vai e limpa de uma forma bem bonita e coloca no lugar melhor da sua casa. Então, colocar dessa maneira, isso não é algo surpreendente? Então, por causa desse pecado, o Senhor Deus, Ele foi e nos resgatou do meio daquele monte de lixo. E fez que nós pudéssemos assentar entre os príncipes. Assentar entre príncipes, isso quer dizer que é um povo santo que vai para o céu. Então, assentar entre os príncipes para fazer herdar o trono de glória. Então, essa glória de poder ser noiva de Cristo, naquela posição de Cristo. Então, quer dizer que você vai se tornar numa posição de ser noiva de Cristo, filho do Senhor Deus, para herdar esse trono de glória. Isso não é algo surpreendente? Então, nós que recebemos a salvação, vocês precisam pensar quão alta é a nossa posição. Então, Moisés, quando nascia um povo de Israel, nascia um menino, e o Egito ordenou para que matassem. Mas a mãe de Moisés criou uma caixinha e o colocou naquele cesto e colocou no meio do rio para que ele pudesse ser levado pela correnteza. Então podia vir crocodilos e devorar a criança. Ou ele podia cair no meio do canto do rio e morrer em algum lugar. Mas o Senhor Deus fez com que a princesa de Faraó pudesse ir até onde Moisés estava e pudesse resgatá-lo. E fez com que ele pudesse se tornar filho de princesa. Então, durante 40 anos, ele viveu como filho de princesa. E ele cresceu dentro do palácio. Então, no lugar onde ele precisava morrer, ele se tornou filho de princesa. Isso não é surpreendente? Então, mas
Em Hebreus capítulo 11, versículo 24, Moisés, pela fé, ele jogou fora a posição de filho da princesa do faraó. Pela fé, Moisés, ele largou essa posição de filho da princesa de faraó. Ele jogou fora essa glória que ele tinha. Então, pela fé, Moisés. Como assim pela fé? Fé em quem? No Senhor Deus. Na fé, na promessa do Senhor Deus. Então, esse filho da princesa de Faraó, ele largou essa posição e ele decidiu receber o sofrimento junto com o povo de Israel. Então, junto com o seu povo. O povo de Israel, enquanto ele vivia como escravos, mas eles eram o povo de Deus. O povo de Israel agora está vivendo como escravos. Mas ele está vivendo dentro daquele palácio com toda aquela glória, com toda aquela paz. Então, isso é o pecado. Então, dentro do... Não é que ele está pecando ou fez alguma coisa ruim. O pecado, se você fazer coisa ruim, quer dizer que isso é simplesmente o pecado? Não, o pecado também é você não fazer as coisas boas. Então, em Tiago capítulo 4, versículo 17, se você souber fazer o bem e você não o fizer, você está pecando. Então, mesmo você saber a vontade do Senhor Deus e se você não o faz, isso é pecado. Então, o povo do Senhor Deus, agora ele está recebendo sofrimento. Mas ele sozinho está no palácio, tendo a paz. Isso não é bom diante dos olhos do Senhor Deus. O povo do Senhor Deus agora está recebendo o sofrimento do Senhor Deus. Mas daqui a pouco, o Senhor Deus vai fazer com que ele passe todo o sofrimento para que depois eles recebam a bênção do Senhor Deus. Então, até quando que o Senhor Deus vai deixar eles receberem o sofrimento? Então, depois de um tempo de sofrimento, o Senhor Deus disse que vai melhorar mais do que depois todas as coisas. A glória que ele recebia, a glória que ele tinha no Egito, daqui a pouco acaba. O que o Moisés ele acreditava? Ele acreditava que toda aquela paz, glória que ele tinha como filho da filha de Faraó, isso tudo ia se acabar. Mas a glória que ele recebeu com o povo do Senhor Deus, isso era eterno. Moisés, ele seguiu a vontade do Senhor Deus. Ele largou essa posição de glória de filho da filha de Faraó. Mas essa glória de ser filho do Senhor Deus, isso é indispensável. Então, você ser filho do Senhor Deus, essa glória, vocês terem herdado isso é algo extraordinário. Então, é por isso que a posição que ele tinha, essa sorte, essa graça que ele tinha de ser filho da filha de Faraó, essa bênção que ele tinha, ele foi e conseguiu abandonar. Então, é por isso que dizemos que isso veio de graça. Então, quer dizer que ele gostou mais de receber sofrimento junto com o povo. Quer dizer que ele gostou bem mais receber esse prêmio do Senhor Deus de sofrimento do que todas as coisas do Egito. Então, Moisés, ele é um homem de 1500 anos antes de Cristo, mas ele gostou de receber o sofrimento. Por quê? Porque ele já soube que o Senhor Jesus Cristo iria vir deste mundo para morrer na cruz, para receber esse sofrimento e nos salvar. Então, Moisés, através de Cristo, trabalho de Cristo, através de Moisés, o Senhor Deus já mostrou para nós. Então, Moisés, ele já recebeu o sofrimento antes, por causa do Senhor Jesus Cristo, já que iria vir no futuro. Então, esse sofrimento do Senhor Deus, ele considerou bem mais preciosa do que qualquer outro presente ou prêmio deste mundo, ou do Egito. Então, ele recebeu bem mais, receber o sofrimento do Cristo. Então, nós recebemos o sofrimento com Cristo, quer dizer que nós estamos juntos com Cristo. Então, nós recebemos a salvação. Então, nós temos recebido a salvação, o motivo é de nós entrarmos no reino do Senhor Deus, na glória. Então, mas a glória ser grande ou pequena é diferente. Vocês sabiam? Então, Moisés, a glória que ele vai receber é diferente. A glória que o Elias vai receber é diferente. A glória que o outro vai receber é diferente. Então, Isaías, Jeremias, Daniel, todos aqueles profetas do Antigo Testamento,
Todos aqueles servos, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, do apóstolo Paulo, de Pedro, eles também possuem diferentes prêmios para que vão receber. O diácono Estevão, que morreu apedrejado, também possui um galardão diferente. Então, a salvação é igual, pode ser igual que todos receberam pelo amor do Senhor Jesus. Mas a glória recebe cada um individualmente, é um prêmio do Senhor Deus. Então, o prêmio também é diferente. Você recebe o certificado, você não recebe somente uma medalha e você recebe palmas. Não. A glória do Senhor Deus é algo eterno que você vai ter. Então, muitas pessoas, você levar eles para o caminho correto, então quer dizer que você vai brilhar eternamente diante do Senhor Deus. Quer dizer, você brilhar eternamente, isso é glória do Senhor Deus. Então, Moisés, esse poder que ele recebeu como cristão, ele pensou isso como um presente, um prêmio, uma preciosidade, um tesouro. Mesmo que ele receba mais a graça, ele soube que maior seria a glória. Então, o poder que ele recebesse de Cristo, ele considerou bem mais precioso do que qualquer preciosidade no Egito, porque o Egito seria o temporário. Então, o Senhor Deus, esse sofrimento que Cristo iria receber, ele recebeu, quer dizer que isso vai se tornar uma glória eterna. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, nós temos recebido esse sofrimento temporário, e isso é algo temporário. Isso é só momentâneo, é algo bem pequeno. Quer dizer que essa grande graça que nós vamos receber é muito maior. Então, o sofrimento é temporário, é bem pequeno. E por causa disso, o que nós vamos receber, o resultado é muito maior. Uma glória tão grande, imensa que nós vamos receber. Então, mas as pessoas elas não conseguem saber sobre isso. Elas pensam que o sofrimento que recebem por Cristo, isso elas não gostam. Então, por que o Senhor ele permite o sofrimento para nós? Então, para nós seguirmos o Senhor, é necessário o sofrimento. Através do sofrimento, nós aprendemos a ser o Senhor. E através do sofrimento, nós aprendemos a obedecer. Através do sofrimento, nossa vida de fé ela é testada. Através do sofrimento, nós podemos fazer o trabalho do Senhor. Através desse sofrimento que nós recebemos, o Senhor Deus nos permite uma glória maior. Por que Ele permite realmente esse sofrimento? Então, enquanto vocês vivem neste mundo, todas as pessoas que têm algum poder neste mundo, pode ser que agora ele pode depositar 10 mil, dizer que você vai ganhar 100 mil depois de um ano, você não vai depositar? Se isso for exato, vocês não vão depositar? Vocês não vão investir nisso? Mesmo criando dívida, vocês precisam fazer. Se você não fizer, você é um bobo. O homem, ele é assim. É um homem. Não existe nenhum homem que vai fazer uma promessa realmente totalmente completa. Mas o Senhor Deus consegue. Então, se você foi fiel no pouco, então o grande te permitirei. Então, o que nós fazemos, mesmo que façamos, é algo muito pequeno. Então, o que nós vamos conseguir fazer diante do Senhor Deus? Mas, através disso, por que o Senhor Deus nos permite? Ele disse para nós sermos fiéis no pouco. Porque se nós formos fiéis no pouco, nós vamos receber uma grande glória. Então, isso é a forma do Senhor Deus, é o método do Senhor Deus. O que nós vamos mudar? Então, o homem, ele fala, eu vou fazer, mas esse prêmio, a glória é diferente, não sei o que, mas tudo é céu. Tudo vai ser igual nos céus. Sabe por que ele fala uma coisa dessas? Porque ele não quer viver. Então, no fim do ano, quando eu estava estudando na escola, quando eu estava próximo das férias, no final, todas as pessoas começam a dar prêmios, mas as pessoas que não ganham prêmio nenhum no final da escola, eles simplesmente só reclamam, murmuram. Só recebem pontos negativos. E essas pessoas que vão lá no final do último lugar dos céus, eles falam, como assim vai existir glória nos céus? Vai existir glória no Senhor Deus. Nos céus, com certeza, vai ter a glória do Senhor Deus. Isso é a vontade do Senhor Deus. O que você vai conseguir mudar? Então, na Bíblia, quantas vezes aparece sobre isso? Então, mas mesmo assim vocês não querem? Se não quiserem, então não faz do jeito que não querem. Então, receber a salvação ou não receber, isso também é opcional. Você receber a glória ou não, isso é opcional.
Então, mesmo que não tenha glória, eu vou lá atrás do reino do céu, eu vou ficar lá atrás. Não, mas mesmo que você vá no reino do Senhor Deus, todas as pessoas, quando eles estiverem, eles vão se arrepender, dizendo, Senhor Deus, pô, me permita mais uma chance, porque eu não vou viver desse jeito neste mundo. Não, o Senhor Deus já nos permitiu a chance. Agora nós não podemos nos arrepender, precisamos viver direito diante do Senhor Deus. Então agora nós estamos um instante nesse mundo, nesse real, no atual, é para nós vivermos um futuro glorioso diante do Senhor Deus. E isso é uma vida de cristão. Então, as coisas que se veem, elas são passageiras. As coisas que não se veem, elas são eternas. Então Moisés, por Cristo, todo o poder que ele recebeu, ele considerou mais precioso do que todos os tesouros do Egito. O Senhor Deus o premiará. O premiará. Então, o apóstolo Paulo também. Por causa do prêmio que ele tinha lá na frente, ele não olhava nem para trás nem para os lados, ele só ia para frente. Então, o Senhor Jesus, ele tem nos permitido esse glorioso amor, esse prêmio para nós. Então, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, logo, olhem, logo eu retornarei. Agora, cada pessoa, conforme ele trabalhou, eu permitirei o galardão. Então, o Senhor, ele já está aguardando esse prêmio. Então, ele está dizendo para se esforçarem, esforcem para receber esse prêmio. Esforcem um pouco mais. Então, para cada pessoa, como eles trabalharam. Então, essa coroa de glória, o Senhor, ele está nos esperando ali na frente. Mas por que vocês estão toda hora indo para outro caminho? Por que vocês olham para o mundo? Então, este mundo são coisas sujas, são coisas passageiras, são coisas vãs, mas por que vocês perdem o coração para isso? Então, os nossos profetas, apóstolos, filhos, realmente servos do Senhor Deus que estão lá na frente caminhando. Eles foram na frente até a morte. Apóstolo Paulo, ele lutou uma luta espiritual e ele morreu defendendo a fé. E para mim está preparado a coroa de glória. Isso o juiz realmente é eterno, ele irá me permitir. O justo juiz, ele irá me permitir. O que é isso? Realmente existe uma glória, uma coroa de glória que está nos preparada. Aqueles que também vão para o inferno, eles também recebem o julgamento antes de irem para o inferno, como eles pecaram, o quanto que eles pecaram. Como eles pecaram, como eles realmente agiram, eles vão receber sofrimentos diferentes no inferno. E para o céu. Em 2 Coríntios, capítulo 5, tudo o que nós fizemos vai ser realmente manifestado diante do Senhor Deus, conforme nós vivemos. Os cristãos também que receberam a salvação, eles possuem o julgamento dos cristãos. Então, desde o tempo que vocês receberam a salvação até o caminho que vocês vão para o Senhor Jesus, isso tudo é calculado diante do Senhor Deus. Então, ele para nos permitir um prêmio. Então, vocês precisam calcular isso. Vocês calcularem uma vida de Espírito. Vocês já viram um livro assim? Se não leram, leiam. Esse livro ajuda. Então, o cristão, ele não pode viver por causa do atual, do presente. Ele precisa viver por causa do eterno futuro que vai ter, a glória do futuro. Moisés também, ele olhou para o prêmio do Senhor Deus. Então, já que ele olhou para o prêmio do Senhor Deus, realmente a glória, o poder que ele tinha atualmente, ele largou no presente, largou tudo. Apóstolo Paulo também. Todas as coisas que tinham benefício para ele, ele largou. Ele considerou como lixo. Será encontrado dentro de Cristo. Então, o apóstolo Paulo também, no Novo Testamento, ele escreveu 14 livros. Ele é um apóstolo. Então, como é que o apóstolo Paulo ele consegue fazer isso? O apóstolo Paulo, ele era aquele que amava muito ao Senhor Jesus. Ele, para completar tudo do Senhor Jesus, ele jogou fora todas as coisas. Então, para ele conseguir o Senhor Jesus, ele jogou fora todas essas coisas para conseguir o Senhor Jesus. Então, ele jogou fora a si mesmo, ele descartou a si, para ele poder encontrar mais o Cristo que estava dentro de si. Então, por causa de Cristo, ele sacrificou todas as coisas e largou todas as coisas. E isso realmente não existe nada que ele desperdiçou nisso. Realmente isso é algo muito precioso, muito glorioso. O Senhor vai preenchê-lo.
Então, mas os cristãos, por que eles são tão individualistas? Vivem tanto pelo ego, vivem tanto somente as coisas presentes que eles enxergam. Então, o cristão, a vida correta, a vida boa é de sacrifício, é de seguir o Senhor Jesus. Isso não é fácil. Mas o Senhor Jesus, Ele está junto conosco. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, quando ele estava em Roma, antes de morrer, ele mandou para Timóteo, dizendo, você vai seguir o poder do Senhor Deus, receber o sofrimento no Evangelho do Senhor Deus. Estou pregando o Evangelho, sofrendo, receber, porque quando você vive pelo Evangelho, você tem sofrimento, mas logo também terá a glória do Senhor Deus seguindo, o poder do Senhor Deus junto com isso. Quando o poder do Senhor Deus está junto contigo, o que você vai temer? Então, o justo, mesmo que ele caia, ele pode ser levantado. Mesmo que ele caia 7 vezes, a 8ª vez é levantado. Então, o Senhor, Ele está junto. Então, se o Senhor está junto conosco, qual a preocupação? Se você cair, o Senhor vai te levantar. Então, nós estamos vivendo pelo Senhor, o Senhor, Ele nunca vai nos abandonar. Então, podem observar. Olhem. Então, quando você cria um filhote de leão, quando são vários filhotes, o leão ele joga vários realmente do precipício e aquele que sobe consegue subir de novo aquele morro, ele cria. Então eles criam realmente o leão mais forte para ser o alvo, para fazer ele se tornar o rei. Usa a águia também. Se olharmos em Deuteronômio, o águia ele coloca o seu ninho no precipício e coloca os seus ovos. E então ele coloca várias da sua pena em cima desse ninho, mas esse ninho é feito de espinho. Primeiro é bem macio. E quando os seus filhotes saem do ovo e eles já começam a bater as asas, ele tira todas aquelas penas, aquelas coisas fofas e deixa os espinhos que espetam os filhotes. Então ele abre as asas e coloca os seus filhotes lá para a ponta do precipício. Então ele joga os seus filhotes, ele pega os seus filhotes e joga lá de cima. E o filhote começa a cair e fala, estou morrendo, e começa a bater as asas. E quando ele está caindo lá embaixo, vai chegar no solo, a águia vem e pega o seu filhote de novo e joga lá de cima de novo. E quando a tempestade começa a bater, o vento forte bate, ele começa a bater as suas asas, começa a planar e começa a voar e se torna o rei dos ares. Então eles criam de forma forte. O Senhor Deus ele deseja criar seus filhos de forma forte. É por isso que ele dá o sofrimento. Ele dá o sofrimento e observa. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29... Então, nós cristãos, nós não somente cremos em Cristo, mas nós também recebemos sofrimento com Ele. Então, o cristão, ele receber o sofrimento, isso tem valor. Isso não é algo desperdiçado. É porque o Senhor está junto, então é necessário crer nisso. Então, quando você passar esse sofrimento, que é temporário, mesmo que eu passe por sobre o vale da sombra e da morte, o Senhor, Ele estará junto comigo. Então, mesmo um pastor que ele está levando todas as suas ovelhas para um outro canto, então ele precisa passar por um vale muito espesso, muito grande. E naquele vale tão medonho, tão perigoso, mas lá daquele lado tem realmente um pasto verde para as ovelhas poderem comer. Então, mas nesse vale da sombra e da morte, mesmo que eu passe, não temerei mal algum, porque Cristo está comigo. Então, o nosso Senhor, o meu bom pastor, Ele está comigo. Então, enquanto nós estivermos afastando deste mundo, nós estamos passando pelo vale da morte. Quando nós morremos, o Cristo estará comigo. Nós vamos passar desse vale da sombra e da morte para irmos para o reino eterno do Senhor Deus. Então, neste mundo também tem várias vezes que nós temos esse vale da morte, realmente onde o Cristo está junto conosco. Então, de qualquer forma, Moisés, ele, mesmo sendo filho da filha de Faraó, ele tem essa posição, ele desejou ser filho do Senhor Deus, essa glória. Então, com essa glória, Moisés,
Ele largou a posição de filho de filha de Faraó. É algo que não tem como comparar. Então nós somos filhos do Senhor Deus, nós temos esse poder de sermos filhos do Senhor Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, muitos. Então, que são, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Então, para quem são todas as coisas? Ele criou todas as coisas e Ele coordena todas as coisas. Então, esse Senhor, Ele traz muitos filhos à glória. Então, consagrados pelas aflições do príncipe da salvação deles. Então, Ele realmente foi levado como Deus para essa terra, mas Ele realmente morreu para que pudesse nascer muitos filhos, para que pudessem ser levados para os céus. Então, o Filho unigênito do Senhor Deus, ele desceu dessa terra e morreu. Para quê? Para que nascessem muitos filhos para serem levados à glória do Senhor Deus. É por isso que ele fez o seu Filho unigênito sofrer. Seu Filho unigênito sofreu por causa disso. Tá, após ele ressuscitar todas as mulheres que buscaram o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus disse? Em João capítulo 20, versículo 17, ele disse, meu Pai, seu Pai, realmente meu Deus e seu Deus. Então, o meu Deus é o seu Deus, o meu Pai é o seu Pai. Então, para todos os meus irmãos. Então, o Senhor Deus, ele deseja que agora nós possamos sermos chamados de irmãos e irmãs. Então, o meu Pai é o seu Pai. Então, o Senhor Jesus, entre muitos irmãos, ele se tornou o irmão, o primeiro irmão. Porque nasceu os irmãos mais novos dele. Então, antes, o unigênito ele morreu para que muitos filhos eles pudessem nascer, para que esse poder nós possamos sermos filhos e nascermos para podermos entrar na glória do Senhor Deus, para podermos entrar na glória do Senhor Deus. Então, como isso é surpreendente? Então, o Senhor Deus ele ter sacrificado seu Filho unigênito para que muitos filhos pudessem nascer para entrarem na glória do Senhor Deus. Então, esse grande sacrifício que ele fez. Então, nos considerando seus filhos, vocês precisam pensar como isso é surpreendente. Como isso é surpreendente. Então, como é que vocês conseguem comparar com algo deste mundo, algum presente deste mundo? Então, não tem nem família, não tem nada, não tem casa, não tem nada. Uma pessoa realmente tão mendigo, tão suja, realmente tão miserável. Mas o rei disse, você é meu filho. E do nada ele foi levado para o palácio e ele se tornou o príncipe. Então, neste mundo não tem como existir algo assim. Mas aquela pessoa que precisava ir para o inferno, o pecador tão sujo, tão miserável. Mas o Senhor Deus o salvou e fez com que eles pudessem se tornar filhos do Senhor Deus para entrarem na glória. Então, para isso, o Senhor Deus, Ele nos salvou. Ele recebeu o sofrimento. O Cristo, por que Ele morreu por causa de nós? Por causa desse surpreendente objetivo do Senhor Deus. E agora, nós somos filhos do Senhor Deus. Esse orgulho, não devemos esquecer. Agora, mesmo que nós morramos, nós somos filhos do Senhor Deus. Esse poder que nós recebemos. Agora nós somos filhos do Senhor Deus, mas não foi manifestado conforme a palavra, por causa que não chegou à sepultura. Nós somos filhos do Senhor Deus, mas tem momentos que não estamos doentes, tem momentos que somos pobres, tem momentos que somos desprezados, temos sofrimento. Por que é assim? O Senhor Jesus, quando ele veio neste mundo, também quanto sofrimento ele recebeu? Os apóstolos, eles também não conseguiam dormir, eles tremiam, eles apanhavam, eles eram presos várias vezes, quase morreram várias vezes. Para receber uma glória maior, porque Cristo estava com eles. Apóstolo Paulo, quando ele sofria, quando ele estava acorrentado sem a roupa, estava no meio da noite, apóstolo Paulo disse, não tenha medo, o Senhor disse ao Paulo. Ele foi até Roma.
para morrer. Quando eu olho essas palavras, se eu estivesse realmente apanhado bastante, estivesse na prisão, eu não ia conseguir. Eu ia chorar dizendo para o Senhor, por que o Senhor não fez eu não apanhasse desde o início? Então não é isso desde o início. O Senhor, Ele faz com que nós aguentemos esse sofrimento para vencermos. O Senhor, Ele está junto conosco no sofrimento. Em João capítulo 17, quando o Senhor Jesus ele estava orando, Ele disse, não é para que o Senhor nos leve, mas para que o Senhor faça com que os pecadores, eles, realmente nós possamos ser protegidos desse mal que existe no mundo. Para nós não sermos arrebatados logo, mas sim nós possamos ser protegidos, lutarmos contra o sofrimento deste mundo. Porque nós recebemos sofrimento para nós sermos protegidos do pecado deste mundo. Então nós precisamos crer nessa mão do Senhor. Então vamos ler só mais um versículo da palavra. 1 João capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 10. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, os filhos de Deus e os filhos do diabo, eles são manifestos. Então, os filhos dos diabos e os filhos do Senhor Deus, eles são filhos das trevas e filhos da luz. Eles estão coexistindo, convivendo neste mundo. Mas como é que são manifestos? Quando qualquer um que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, os filhos do Senhor Deus, eles agora precisam viver conforme a vontade do Senhor Deus. Eles precisam fazer a justiça, eles vivem de uma forma correta, eles vivem debaixo da luz. Eles, filhos do Senhor Deus, eles precisam amar os outros filhos do Senhor Deus. O filho do Senhor Deus existe a evidência. O filho do Senhor Deus e o filho do diabo. O filho da luz e o filho das trevas. Enquanto eles vivem neste mundo, eles também são feitos para serem manifestos, serem diferenciados. Nós precisamos ver como filhos do Senhor Deus. Então nós precisamos ver como filhos do Senhor Deus, na luz, sem nenhuma vergonha. No tempo do Senhor Jesus Cristo, o retorno já está bem próximo. Então quando nós estivermos arrebatados, nós vamos nos tornar iguais ao Senhor. Então para todos aqueles que têm essa esperança, eles vão ser limpos diante do Senhor Deus. Então nós somos filhos do Senhor Deus. Então agora nós, quando o Senhor Jesus retornar, nós vamos ser igual ao Senhor Jesus. Nosso corpo vai ser transformado conforme essa esperança que o Senhor nos permitiu. Então nós vamos se tornar limpos como o Senhor Jesus. Para sermos limpos, nós precisamos estar longe do pecado. Nós não podemos nos molhar com esse pecado. Então as pessoas que receberam a salvação, eles precisam ter medo do pecado como igual veneno. Ou mais do que o veneno. Então daqui a um tempo agora nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Nós somos aqueles que vamos estar na frente do Senhor. Então como o Senhor Ele realmente nos tornou limpo, nós precisamos nos limpar todo momento. Cada momento se parecer mais com o Senhor Jesus. Nosso corpo também, cada momento parecer mais com o Senhor Jesus. Para a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso. Senhor Deus, desse último tempo que o Senhor planejou, logo acabará esse tempo da graça e agora estamos próximos da vinda do Senhor Jesus. O Senhor nos salvou e o Senhor está junto conosco fazendo o seu trabalho dentro da sua igreja, fazendo com que nós possamos viver obedecendo a sua palavra. Por isso que nós agradecemos. O Senhor nos salvou e fez com que nós pudéssemos ser considerados filhos do Senhor Deus, para que eternamente nós pudéssemos entrar na sua glória. Nessa esperança que nós recebemos, nós agradecemos. Então, nesse último tempo que nos resta, que nós possamos viver uma vida sem vergonha diante do Senhor Deus, através do poder da sua palavra e da sua mão, que o Senhor possa nos conduzir. Realmente daqui a um tempo, nessas conferências que nós teremos, para que muitos espíritos elas possam receber a salvação, que o Senhor possa trabalhar para isso, para que nós possamos estarmos junto com o Senhor, sendo conduzidos, sem ter realmente preguiça para fazermos o seu trabalho, para que muitos espíritos eles possam receber a salvação através do seu trabalho, que o Senhor possa trabalhar dentro de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.